Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estar conosco, a acompanhar na linha da história, até chegar aos nossos dias, vendo em Israel, vendo na Palavra de Deus, o plano de Deus para a salvação do homem. O plano de Deus para nos colocar realmente como Deus queria que estivéssemos, como filhos de Deus, desfrutando da sua companhia. E no programa de hoje, nós temos boas surpresas para você. Queremos conversar sobre Israel, sobre a volta de Jesus, sobre o tempo profético que vivemos. Temos convidado muito especial que vai encher o seu coração de alegria e de esperança. Não saia daí. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, neste dia maravilhoso queremos conversar sobre o plano de Deus para nós, o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para a sua igreja, o plano de Deus para cada um de nós. Este plano, ele é traçado em uma linha na história. Teve o começo no coração de Deus, quando Deus planejou criar o homem e o fez à sua imagem e semelhança. E quando Deus fez o homem, fez o primeiro casal, Deus os fez perfeitos, Deus os fez saudáveis, inteligentes, capazes, puros, santos, como Deus é. Adão e Eva viviam em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus nos mostra no livro de Gênesis que todos os dias, na viração da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha responder às suas perguntas, Deus vinha ter comunhão com ele, aquele contato de amizade tão gostoso, tão maravilhoso. O pecado estragou tudo isto, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe dores, o pecado trouxe enfermidades, o pecado trouxe todo este contexto de sofrimento que vemos na nossa vida, na humanidade atualmente. O pecado do homem foi a desobediência, foi desobedecer a palavra do Senhor, foi não confiar no Senhor, foi voltar as costas para Ele. Mas Deus ali no Éden providenciou e prometeu para o homem um Salvador. Esse Salvador deveria vir de uma forma especial, nascer numa família especial, numa nação especial, uma nação que haveria de ser bênção para todo o mundo. A nação de Israel. Então Deus levanta Abraão e de Abraão vem a sua linhagem, vem Isaque, filho de Abraão e Sara, vem Jacó, que tinha um irmão gêmeo, Esaú, mas Deus escolhera Jacó, e Jacó com os 12 filhos, os 12 patriarcas. Jacó tem o seu nome mudado depois de uma experiência com Deus, e ele passa a se chamar Israel. Israel, que significa príncipe de Deus, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E o seu novo nome, o nome que está acoplado ao nome do próprio Deus, El é Deus. Então, o seu nome transformado, mudado, o seu coração mudado, Jacó agora chamando-se Israel, torna-se o pai desta nação tão especial, que tem uma história tão especial, e você tem acompanhado nos nossos programas durante a semana um estudo sobre a nação de Israel. E nós vemos que não para só na nação de Israel, mas ali, há 2000 anos atrás, em uma família tão simples, uma mulher simples do povo, chamada Miriam ou Maria, ela recebe a visita do anjo do Senhor, dizendo: Maria, não temas, pois conceberás e darás à luz a um filho. O nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seu nome será Jesus, que significa que Deus está perdoando os pecados. Haverá perdão para os pecados do povo através de Jesus. E ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Era o próprio Deus habitando entre os homens. Era o próprio Deus no nosso meio, o Filho de Deus conosco. Em perfeição, em bondade, em amor, em justiça, em poder, Jesus viveu assim entre nós. Jesus não somente viveu de uma maneira maravilhosa e operando o sobrenatural de Deus de uma maneira tão natural, mas Jesus também, ele deu a sua vida por nós. O plano de Deus para a salvação do homem era que, através do sangue derramado, um sangue puro, inocente, o sangue que seria como do sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro sem pecado, o sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos ter o perdão. E agora começa um novo tempo na história. Começa um tempo chamado tempo da graça, um tempo em que a igreja ou aqueles que creem em Jesus e se tornam novas criaturas e são salvos e são libertos, a cada um destes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E o reino se estende, o Israel de Deus é multiplicado sobre a terra. Deus continua amando Israel, Deus ainda tem um plano para Israel, a nação de Israel, apesar deles terem sido dispersos por toda a face da terra, depois que Jerusalém foi destruída, derrotada pelos romanos e destruída. Deus continua com um plano para Israel. E nós sabemos que agora, na nossa época, agora no nosso século, no século XX, Deus trouxe Israel de volta, cumprindo-se a palavra profética e como um dos sinais de que está perto de tudo que Jesus disse, se consumar, ou seja, a segunda vinda do Senhor. Bem, eu quero que, conversando sobre Israel, esta nação, este povo tão especial, eu quero que você assista comigo a uma reportagem sobre a nação de Israel. Israel hoje, a sua língua, o seu povo, os seus costumes. Como está Israel hoje? Por que Israel é uma nação tão especial? Assista comigo, porque logo voltaremos para falar sobre este assunto tão importante, o plano de Deus na história. Vamos lá. Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Fica na junção de 3 continentes, Europa, Ásia e África. Longo e estreito em seu formato, o país tem cerca de 470 quilômetros de comprimento e 135 de largura em seu ponto mais amplo. O clima de Israel é caracterizado por muito sol, com a estação de chuvas de novembro a abril. A flora e a fauna é rica, com mais de 500 tipos de pássaros, 200 espécies de mamíferos e répteis e mais de 2.000 tipos de plantas. Seus 7 milhões de habitantes formam um conjunto de pessoas com diversas etnias, estilos de vida, religiões, culturas e tradições. Hoje, os judeus compreendem cerca de 75% da população e a língua mais falada é o árabe. Israel é uma democracia parlamentar com poderes legislativo, executivo e judiciário. O chefe de Estado é o presidente. Frequentar a escola é obrigatório desde os 5 anos de idade e opcional a partir dos 18. O desenvolvimento da população é comparável com o de países mais desenvolvidos. O produto interno bruto do país é de 20 bilhões de dólares. A indústria de Israel concentra-se principalmente em inovações tecnológicas. Isso inclui equipamentos eletrônicos para a área médica, agrotecnologia e telecomunicações. Porque Jesus está para voltar. E a melhor forma da gente se preparar para essa volta é conhecer em loco, em Jerusalém, de todo esse projeto dentro do tempo escatológico. E nada melhor do que a gente se aprofundar e conhecer as questões ligadas à geografia, à história, à arqueologia, até ao processo de agricultura, como que um deserto, por exemplo, floresceu. Hoje Israel exporta flores, ele exporta flores para o mercado da Holanda, ele só pede para o mercado da Holanda. Então, como assim? Então, você vai mergulhar nessas questões, tanto da segurança de Israel,
da questão messiânica, do sionismo, da formação do Estado de Israel. Então, há um curso de 13 dias, que é uma extensão, uma pós-graduação, uma extensão para pastores, que precisa ter um lastro, uma base bíblica para não chegar tão cru, né? Então, para se aprofundar nessas questões e também nas visitas aos sítios arqueológicos. As visitas são feitas a todos os lugares, porém com esse foco e com profundidade, né? Não só passar, tira a fotografia, né? Porque uma coisa é você ir como turista e peregrino também, mas aí é além, é um olhar profundo dessas questões. Muito bem, você pôde assistir comigo aí, que coisa tão linda, como que Deus age na terra, como que Deus cumpre a sua palavra. Como Deus disse que traria o seu povo, diria ao norte, entrega, ao sul, não retenhas. E Deus trouxe o seu povo de volta para a sua terra, ali naquele pequenino estado de Israel, ali entre o mar Mediterrâneo e limitado pelo Rio Jordão, ali está a nação de Israel como um marco, como um sinal maravilhoso de Deus de que Ele cumpre a sua palavra. E como Ele cumpre a sua palavra, Jesus, o Messias prometido, haverá de retornar. E essas palavras, essas profecias estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esta é a nossa fé, esta é a fé cristã. Nós cremos que Jesus é o Salvador, mas nós cremos também que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na sua primeira vinda, Ele veio humilde, montado num jumentinho, e foi pregado numa cruz, derramou seu sangue para nos salvar. Mas Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai e ali está aguardando o momento quando o Pai dirá: vai, meu filho, vai buscar a tua noiva, vai buscar aqueles que você resgatou, vai buscar os milhares de irmãos comprados pelo teu sangue. Jesus haverá de voltar. O que nos aguarda é tão maravilhoso. Há uma expectativa, há um júbilo no nosso coração pelo que o Senhor vai fazer. E eu quero que você prepare o seu coração, porque temos coisas muito boas para compartilhar com você no nosso próximo bloco, sobre a volta de Jesus, sobre um estudo a respeito deste livro da Bíblia, o último livro, o livro de Apocalipse, que às vezes você lê e diz: eu não entendo, é tão difícil. Nós queremos trazer, nós queremos ver que Deus nos revela coisas lindas e maravilhosas para nós hoje e para fortalecer a nossa esperança. Porque aquele que cumpriu tudo até hoje, Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, porque temos muitas surpresas agradáveis no nosso programa de hoje. Até daqui a pouco.